Bom dia, alunos! Hoje vamos iniciar um assunto muito interessante, que é a embriologia. Falaremos sobre este assunto nesta aula, que será a 9ª aula de nivelamento, e também vamos falar na próxima aula, que será a 10ª aula, né? Espero que vocês gostem, assim como eu, gostem muito desse assunto, ok? Então vamos ver essas fotos mais lindas desses animais. Um elefantinho, um réptil, uma oncinha, um pássaro, um golfinho, um tubarão, um bebê e um cachorrinho. Aí eu pergunto, o que esses animais têm em comum? São mamíferos, aves, répteis e até peixe, né? Que é o caso do tubarão vivíparo. Sim, porque nós temos tubarões ovíparos e tubarões ovovivíparos, né? Mas esse aqui da foto é um tubarão vivíparo. Mas voltando à pergunta, o que esses animais lindinhos têm em comum? Ao final dessas 2 aulas, vocês vão poder responder, ok? Vamos iniciar agora 2 aulas sobre embriologia. E o que vem a ser embriologia? É o estudo dessa fase de vida animal chamada de embrião. Um assunto apaixonante, vocês vão ver. O modo de vida heterotrófica ou heterótrofa exigiu dos animais um grande número de ajustes, que se pode comprovar através do estudo de fósseis, isso é, das inúmeras adaptações as quais foram selecionadas pelo ambiente e que determinaram o modo de vida das espécies atuais. Por exemplo, o modo de vida heterótrofa ou heterotrófica, como você quiser dizer, levou à seleção de indivíduos capazes de se locomoverem, dotados de órgãos sensoriais que permitiram a busca e a localização do alimento, e também meios de adquirir esse alimento. Outro exemplo são as modificações, as variações nas formas reprodutoras e, por último, um exemplo de adaptação muito importante foi a conquista do ambiente terrestre. Vocês sabem que a vida surgiu na água, e então imaginem que para viver na terra firme, o animal precisou desenvolver a capacidade de respirar o oxigênio do ar e também precisou desenvolver uma proteção para os seus filhotes, que, como nós vamos ver a seguir, foi o ovo com casca. Essa casca impede que ocorra a dessecação do embrião e também o protege, mesmo que não totalmente, mas o protege contra ataque de inimigos. Hoje, quando estudamos e comparamos grupos de animais em termos de número de espécies, é possível perceber que certos padrões de organização constituem um acúmulo de respostas bem-sucedidas à questão da sobrevivência, não é? Os animais são organismos pluricelulares, isso é, formados por inúmeras células. São eucarióticos, formados por tecidos bastante diferenciados e órgãos com funções específicas. Esses órgãos, de forma integrada, permitem a sobrevivência das espécimes e das espécies. Com o passar das eras, os animais desenvolveram características que lhes permitiram explorar o meio ambiente e interpretar as diversas mudanças que acontecem e, assim, terem o melhor desempenho possível para possibilitar a perpetuação da espécie. Vejamos a locomoção que surgiu no segundo grupo evolutivo, os quinidários. Antes do surgimento de uma rede bem rudimentar de células nervosas, a gente fala que os quinidários têm um tecido nervoso difuso. Então, antes de surgir essa rede bem rudimentar de células nervosas, capazes de perceber sinais do ambiente, interpretá-los e responder a estes sinais,
os animais eram sésseis, isso é, fixos ao substrato, como por exemplo as esponjas. O fato de serem fixos deixa as esponjas dependentes da água que circula através do seu corpo, que vai trazer o alimento, vai trazer o oxigênio e vai levar restos não digeridos, gás carbônico e também os seus gametas. Movimentar-se pelo ambiente enquanto procura comida exigiu dos animais o desenvolvimento de órgãos sensoriais também. Todas essas inovações serão estudadas ao longo da disciplina de biologia no segundo ano do ensino médio, ok? Hoje nós vamos apenas recordar como tudo isso teve início, lá na fase embrionária, certo? A partir de estudos evolucionistas, a evolução dos animais passou a ser o filtro através do qual os cientistas começaram a olhar para a natureza, observando as semelhanças morfológicas e funcionais, até mesmo durante a vida embrionária, que se tornaram evidências valiosas no estudo das possíveis relações de parentesco entre os diferentes grupos. Quando nós estudamos os animais, vemos que algumas estratégias desenvolvidas durante as eras se mantiveram. Por quê? Porque certamente eram vantajosas e garantiram maior chance de sobrevivência e, consequentemente, um maior número de espécies passou a apresentar tais características. Se as características não fossem vantajosas, os seres que as tivessem não chegariam até a fase reprodutiva e assim essa característica não seria mantida ao longo da sobrevivência da espécie. O fato de serem pluricelulares e, com exceção dos poríferos, apresentarem um sistema nervoso sensorial, são sem dúvida alguns das mais um dos mais evidentes traços comuns entre os organismos do reino animal. O desenvolvimento de tecido resulta do agrupamento e da organização de células de um mesmo tipo e um fator responsável pelo desempenho de várias funções. E neste aspecto, as esponjas são chamadas de parazoários, porque possuem células diferenciadas capazes de realizar diferentes funções, apesar de não se organizarem em tecidos. Os outros animais, a partir dos quinidários, são chamados eumetazoários. Parazoários vem do grupo para, que significa ao lado, e zoon, que significa animal. E eumetazoários vem do grupo eu, que significa verdadeiro, e metazoa, que significa animal. Então, os eumetazoários apresentam tecidos verdadeiros e órgãos especializados e também um tubo digestório dentro do qual vai ocorrer a digestão extracelular dos alimentos. Todos os animais começam seu desenvolvimento a partir do zigoto, que é uma célula ovo formada após a fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. A fecundação sexual, isto é, da qual participam os gametas, é considerada praticamente uma regra geral, apesar de alguns animais também se reproduzirem assexuadamente. Após a fecundação, este zigoto sofre diversas divisões mitóticas sucessivas, denominadas clivagens, e formam uma massa compacta de células, a mórula. Depois deste estágio, vem o estágio de blástula. No estágio de blástula, já possui uma cavidade em seu interior, chamado blastocela. À medida que a blastocela vai crescendo, ocorre uma dobra para o interior em direção à cavidade e que acaba por ocupá-la completamente. Esse estágio é chamado de gastrulação, durante o qual forma-se a ectoderme. Ecto,
camada externa do embrião em desenvolvimento. Durante a gastrulação também vai se formar o arquêntero. O arquêntero corresponde à futura cavidade digestória do animal com uma abertura, que pode ser considerada uma boca embrionária de muitos organismos, que é o blastóporo. A partir do estágio de gástrula, o blastóporo pode ter dois destinos, dependendo da espécie do animal. Na maior parte dos filos de invertebrados, o blastóporo vai originar a boca, e por isso esses animais são chamados protostômios. Porém, os equinodermas, que são as estrelas do mar, por exemplo, e os cordados, entre eles nós, os seres humanos, o blastóporo vai originar o ânus e, posteriormente, uma nova abertura vai originar a boca. E por isso, equinodermas e cordados são chamados de deuterostômios. Proto quer dizer primitivo e deuteros, posterior. Vamos agora ver como se formam os folhetos germinativos. Com a invaginação da ectoderme, surgem o arquêntero e o blastóporo, que eu acabei de falar. E também um espaço entre as duas cavidades de células. Cada uma das camadas damos o nome de folheto embrionário. Portanto, a gástrula tem dois folhetos embrionários, a ectoderma e a endoderma. Os quinidários, que são as medusas, por exemplo, têm dois folhetos embrionários e por isso são chamados de diblásticos. Nos outros filos, após a gastrulação, surge entre a ectoderme e a endoderme um terceiro folheto embrionário, que chamamos de mesoderma. Por isso, os outros filos são chamados de triblásticos. A mesoderma origina vários tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular, o endoesqueleto, além de preencher parte do espaço entre as camadas externa e interna do corpo. A versatilidade da mesoderma foi determinante para o desenvolvimento de organismos mais complexos. E o que cada folheto embrionário vai originar? Bem, primeiro vamos ver a ectoderma. O que a ectoderma vai originar? A epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e as diversas cavidades do corpo animal. A epiderma é o revestimento externo do animal. Os anexos epidérmicos são, por exemplo, unhas, pelos. O sistema nervoso é formado pelas células nervosas e nervos. E as cavidades do animal podemos citar a boca ou o nariz, por exemplo. A ectoderma também vai originar as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as glândulas mamárias, a hipófise e as meninges. Meninges são membranas que protegem o sistema nervoso. A mesoderma vai originar a derme, que é a camada intermediária da pele, os ossos e os músculos, que são responsáveis pela sustentação e movimento do animal, o sistema circulatório, que vai transportar gases, oxigênio e gás carbônico, que é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo próprio sangue, e também carrega resíduos celulares e hormônios, por exemplo, e também o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino e os sistemas urinários. Portanto, podemos concluir, por exemplo, que um animal diblástico, como os quinidários, não possui essas características, porque não possui mesoderma, certo? E a endoderma, que vai originar o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório, como, por exemplo, o fígado, o pâncreas.
A endoderma também vai originar o epitélio que cobre a faringe, incluindo a tuba auditiva, as tonsilas, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, a bexiga, a vagina e a uretra. E também vai originar grande parte do tecido epitelial interno que reveste órgãos e glândulas, e também forma as vias aéreas nos pulmões, a traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. A endoderme é o primeiro folheto a se formar e no embrião humano inicia sua formação a cerca de 2 semanas após a fertilização e na 5ª semana já se diferencia em órgãos. As suas células no início são planas, mas aos poucos vão se tornando colunares com a altura maior do que a largura. Agora vamos ver um outro item muito importante, que é o celoma. Com o desenvolvimento de animais de corpo cada vez maiores, surgiu um novo problema: como distribuir o oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. A primeira solução para este problema foi o que os vermes achatados, os plateumintos, fizeram. Como eles são achatados dorso-ventralmente, mantêm todas as células ao mesmo tempo próximas da pele e também do tubo digestivo. Porém, como tudo tem o lado bom e o lado ruim, isso limita o tamanho do animal, porque um corpo grande, mesmo que achatado, as células ficam ou distantes da pele ou distantes do tubo digestório. Esses vermes achatados, cuja mesoderme preenche completamente o espaço entre a ectoderme e a endoderme, são chamados de acelomados. A, que significa negação, e celoma, essa cavidade. E então, os plateumintos, os vermes achatados, têm um tamanho reduzido. Aí, ocorreu da natureza tentar resolver esse problema criando o celoma. E o que vem a ser um celoma? O celoma é uma cavidade revestida interna e externamente por mesoderme, que se forma durante o desenvolvimento embrionário e permite que os órgãos do animal sustentem-se nessa cavidade. O líquido que preenche essa cavidade, além de proteger os órgãos internos de impactos, funciona também como um esqueleto hidrostático em alguns invertebrados e também serve para a circulação de nutrientes e outras substâncias levadas a todas as células do corpo. Porém, a natureza parece que faz primeiro um esboço, né? E aí vê se dá certo e melhora. E por que eu estou falando isso? Porque antes de aparecer o celoma verdadeiro, apareceu o pseudoceloma. E o que vem a ser pseudoceloma, é um falso celoma, que é presente nos nemateumintos, que é o próximo filo, o filo imediatamente, que vem imediatamente após os plateumintos na escala evolutiva. E o que é um pseudoceloma? É quando o celoma não é inteiramente revestido por mesoderma, e sim na parte interna revestido por endoderma e na parte externa revestido por mesoderma. Um exemplo de nemateuminto é a lombriga, o Ascaris lumbricoides, né, o nome científico. Os demais filos do reino animal são celomados, isto é, tem esta cavidade revestida interna e externamente por mesoderma, é o chamado celoma verdadeiro. Na verdade, não há nenhum espaço vazio no animal, porque a cavidade celomática é ocupada por órgãos internos, lógico, né? Bem, queridos, por hoje é só. Voltaremos com este assunto na próxima aula, ok? Que será a 10ª aula de nivelamento.
Até lá!